Oeste com Elas, entrevista agora o deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, Bibo Nunes. Bom dia, deputado, bem-vindo, sempre uma alegria conversar com o senhor. Alegria toda minha, bom dia Adriana, Juliana e também os comentaristas a Paula e o André, uma honra. Honra nossa, valeu, deputado, já passo a palavra então para o doutor André Marcília começar essa conversa para a gente. Bom dia, deputado, prazer falar contigo, bem-vindo. Olha, a gente viu os escândalos dessa COP30, né, ou da FLOP30, como o pessoal tem dito. Parece que é mais uma Olimpíadas, né, como a gente já teve aqui no Brasil. Parece que é mais uma Copa do Mundo, né? A ideia ali é todo mundo faturar em cima do evento ou da ausência de estrutura do evento. Então, são contratos irregulares, são contratos sem licitação por conta da urgência. Eu queria um pouco a avaliação do senhor sobre isso e o que é possível o Congresso fazer, os parlamentares fazerem, já que a gente tem quem fiscaliza a lei, quem fiscaliza as irregularidades, que é justamente a PGR, ao lado, muitas vezes, do governo federal ou do que está sendo feito. Essa COP30 eu chamo de COP13, COP13 do PT, 30 é demais para eles. O que acontece é que antes mesmo, meses antes, já tinha superfaturamento, licitações totalmente fraudulentas, o próprio mercado de turismo com preços superfaturados. A bancada do Pará, meus colegas diziam para mim, Bibo, nem te mete na COP30 lá, que eu chamo de COP13, porque vai ser uma tremenda vergonha. O que acontece? Não tem infraestrutura mínima. Por que Lula fez no Norte e Nordeste? É o curral eleitoral dele. Tínhamos estados e cidades com muito melhores condições. O que acontece é que, de todos os eventos de ambiente climático, esse eu acho que foi o pior de todos realizado no mundo até hoje. Quais os grandes líderes que tivemos aqui? Não tem presidente dos Estados Unidos, da China, da Rússia, nem da Argentina. E esse fundo, que no início o ministro Tachad disse que iriam arrecadar cerca de 125 bilhões, acredito que não chegue a 10 bilhões de jeito algum. E o que vai desmoralizar muito mais ainda é a China não investindo, porque a China sabe o que acontece no Brasil, esse desgoverno que só arrecada, aumenta impostos o tempo todo para colocar dinheiro no assistencialismo. O que esse governo faz é puro assistencialismo. Então, dinheiro para o meio ambiente, a China viu que não teria e não vai investir. Isso gera um descrédito muito maior ainda. Esta COP, para ser ruim, precisa melhorar muito. Bom dia, deputada. Obrigada pela entrevista. Pois é, apesar do STF ter anulado as condenações do ex-presidente, não conseguiu anular o que aconteceu. Então, o mundo ele se vê um pouco receoso de colocar tanto dinheiro justamente num governo que foi do jeito que a gente viu, né? Mas eu queria mudar um pouco de assunto e perguntar para o senhor qual a avaliação sobre o projeto antifacção que está tramitando no Congresso. Como o senhor avalia principalmente o papel do Hugo Mota nisso? Olha, o Hugo Mota, ele está influenciando bastante e pressionando, inclusive, o Derrite relator. De minha parte, eu acredito que não deveria ceder praticamente em nada. É muito rigoroso? Não tem. Um bandido, com um criminoso, não pode ter moleza. Toda a rigidez do mundo na 18ª potência. Por quê? É muito simples. Qualquer cidadão de bem, se comportando dentro da regra, da lei na sociedade, não terá punição alguma. Para mim, por exemplo, pode ter pena de morte. Não tem problema algum, porque eu sou um cidadão correto. Então, quem está fora da lei, está na marginalidade, tem que ser penalizado. E eu não concordei, protestei, inclusive nós do PL, queremos colocar ali um destaque para que continue a equiparação de facção com terrorista. Não tem moleza para bandido, não tem. E espero que acabe comprovando de fato que se acabe com o auxílio reclusão, esse auxílio que é um grande absurdo, onde o criminoso ele mata, ele assalta, vai para a cadeia e se pagou INSS uma vez na vida, a família dele fica recebendo R$ 1.700, enquanto a família da vítima recebe nada. Então, esse projeto, todo rigor contra os criminosos, contra a bandidagem e o terrorismo tem que ser sancionado ao máximo. Não tem moleza para bandido. Esse tipo de coisa, que são vítimas da sociedade, é papo de esquerda.
Eu conheço pessoas que eram miseráveis e hoje são milionários. Todos têm oportunidade na vida. O que falta é esse governo dar reais oportunidades, principalmente para quem recebe o dito auxílio Bolsa Família, que hoje é um salário Bolsa Família. Quando tivermos um auxílio que dê cursos técnicos, que incentive a pegar emprego, aí sim nós teremos um Brasil melhor. Agora, bandidagem, criminalidade, punição ao extremo. Deputado, o senhor tem toda a razão. Eu estou aqui passada. Auxílio, né? Ajuda, auxílio, reclusão para assassinos, para ladrões, isso é uma loucura. E as vítimas... E a nada. E as vítimas nada. Mas eu falo isso o tempo inteiro, porque eu já tive 2 amigas assassinadas e parece que a pessoa assassinada é assassinada 2 vezes. Primeiro pelo assassino, depois pela justiça brasileira. É uma loucura. E eu vejo, por exemplo, com as minhas amigas, todos estão soltos. E a gente vê agora, Richthofen está solto, os Nardoni solto, Isinda Casamento. Eu nunca vi disso. O Brasil, você tem toda a razão. Olha, mas a gente sabe que esse desgoverno adora proteger bandidos, né? E o pior, hein? O pior. Queria fazer bolsa para os mortos no Rio de Janeiro. Não, eu vi. Os bandidos mortos queria dar bolsa para eles. E para os policiais, nada. Alguém ainda duvida que a esquerda protege bandido? Eu não vou generalizar. A imensa maioria da esquerda defende bandidos. E quem defende bandido, bandido é. Concordo com você, inclusive fiz um vídeo falando sobre isso. Nada para os policiais, nada para as vítimas desses traficantes, né? Até porque parece até que o tráfico é uma coisa simples. É um dinheiro que é envolvido com muita morte. Não só morte que eles próprios assassinam, como é a morte pelo uso das drogas, entendeu? A gente tem casos de overdose, então, assim, é o que eu chamo de blood money. É uma loucura, só esse desgoverno para proteger essa patota. Mas... Blood money, dinheiro do sangue. Exatamente. Deputado, mudando um pouco de assunto, com tantos gastos, pacotes assistencialistas, né? E sempre mais eles ficam inventando mais pacotes, isso é o velho compra-voto, né? Mas sem corte real no governo. Pelo contrário, eles ficam também inventando mais empregos, mais, né, para contratar lá o pessoal que eles gostam. Eu acho que esse discurso ricos contra pobres não é apenas uma cortina de fumaça ou um discurso populista para esconder a má gestão, né, da economia brasileira? Sem dúvida alguma. E tem aquela tática comunista que estão implementando no Brasil. Tira R$1.000 de quem tem, do empresário que dá emprego, que paga impostos, tira R$1.000 de um empresário e dá R$100 para 10 que não produzem. Ele perde um voto e ganha 10 dos que não produzem via Bolsa Família, por exemplo, ou Vale Gás, ou Vale Luz, ou Pé de Meia. Essa é a tática comunista que estão implementando no Brasil, porque produção não existe. É só o tempo todo essa ideia de assistencialismo. Há pouco tempo, acho que 15 dias mais ou menos, surgiu a ideia de dar também o transporte público gratuito para todo o Brasil, com um custo de 90 bilhões, 90 bilhões o custo. Aí eu na tribuna falei o seguinte, se é para fazer demagogia, que é quebrar o Brasil dando transporte público gratuito no ônibus, no metrô e no trem, eu sugiro o seguinte, eu quero também transporte público aéreo gratuito. Se é para quebrar, que quebra de vez, para demonstrar a insensibilidade, a irresponsabilidade desse governo que está pensando na próxima eleição e que se dane a população. Pois é, complicado, hein? Quantos temas espinhosos que a gente tem que acompanhar e que vão se atualizando em minutos, né, deputado? Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Sim, temos que ter essa confiança e seguir, né, lutando no dia a dia, né, aqui trabalhando com a verdade, com os fatos, com as notícias. Tem pessoas muito desanimadas. Alguns desistem praticamente antes da luta haver começado. Não pode. Não dá para se entregar. Não. O bem sempre vence o mal.
No fim, sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. Também acredito. E daí minha pergunta tem a ver também com um ponto importante nessa discussão, que é a união, né? De nós que estamos do mesmo lado, pensando no futuro, no bem do Brasil. Jair Bolsonaro completou 100 dias em prisão domiciliar. Nós não ouvimos nada de opiniões do ex-presidente, maior líder da direita, dos assuntos mais importantes que estão circulando no tabuleiro político nesse momento, né? Como a oposição deve se articular na prática e o quanto antes para não ser engolida por um governo que afunda esse destino, esse futuro do Brasil, mais uma vez no ano que vem, deputado? Olha, a nossa situação é bastante difícil porque temos um governo alicerçado no STF. Totalmente. O próprio Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Não é isso? Depois temos também um Senado onde o presidente Alcolumbre disse que mesmo tendo 81 assinaturas, inclusive a dele, ele não pautaria em momento algum o impeachment de um ministro do STF. Então, olha a situação que estamos no Brasil. É surreal, é inacreditável o que estamos vivendo. Momentos muito difíceis que nós temos que mudar na próxima eleição. Por favor, temos que mudar. Mas como é que vai combater quando a maioria não, são 26 milhões de famílias que recebem Bolsa Família e outras vantagens? Eu entrei com uma PEC para que quem recebe auxílio do governo, tipo Bolsa Família, há mais de 2 anos, não pode votar. Ah, Bibo Nunes quer acabar com o direito ao voto. Não, eu só acho que quem recebe do governo todo o seu sustento não pode votar. Isso é compra indireta ou direta de votos. Quer votar? Não esteja recebendo nada do governo, porque qualquer cidadão vê que isso é compra de votos. Aí alguns colegas meus, pô, Bibo, tua PEC aqui é excelente. Mas eu não posso apoiar porque eu tenho eleitores no Bolsa Família. Colegas meus que eu chamo de umbigoides, só olham para o seu próprio umbigo. Aí fica difícil. Tem que pensar na causa, pensar no melhor para o Brasil e não no interesse de seus próprios votos. Deputado, ontem o Senado reconduziu o Gonê. O Senado, eu diria assim, apenas por formalidade. Na verdade, quem reconduziu o Gonê foi o Moraes, né? E o medo do Senado acabou sendo o impulso, o trampolim para essa recondução. A gente tem, claro, precisamos fazer essa ressalva, bons senadores, nós temos alguns bons senadores, mas o Senado, enquanto instituição, curvou-se, né? E eu, inclusive, tenho comentado que se o Senado se curva ao Gonê, que é um puxadinho do Moraes, também se curva ao STF. O Gonê, ele é um algoz dos anistiados, ou dos possíveis anistiados. Como acreditar que o Senado, que reconduz um algoz dos anistiados, pode ser também um Senado que consiga empreender a anistia? Então, a minha pergunta ao senhor é como fica o tema da anistia diante desse posicionamento do Senado ontem? Olha, mesmo que nós venhamos aprovar na Câmara, o Senado não passa. E se passar, o STF vai dizer que é inconstitucional. Por quê? Por exemplo, Bolsonaro, entre as condenações, ele é acusado de golpe contra o Estado, né? Estado Democrático de Direito. E está na Constituição que quem comete um crime desta natureza não pode ter anistia, o que eu concordo. Só tem um detalhe: não aconteceu de parte do Bolsonaro um atentado ao Estado Democrático de Direito. Só essa pequena diferença, que o STF, totalmente parcial, acabou condenando. Agora, com um Senado capacho. Tem bons senadores? Não tem a menor dúvida, tem bons senadores. Mas a maioria são péssimos senadores. Tanto é que servem de capacho, inclusive o presidente, que é o maior capacho, onde ele disse que com 81 assinaturas, inclusive a dele, ele não aceita o impeachment de um ministro do STF. Que tipo de presidente é esse? Não pode ser presidente de nada. Ele tem que ser, no máximo, pelo que ele assume aí, um carcereiro de um presídio de 5ª categoria. Pois é, deputado, olha a importância das eleições ano que vem, que vamos trocar 2/3 do Senado. Então, olha a importância, porque são somente os senadores que podem fazer alguma coisa em relação a isso, né? Sim. E em relação à liberdade de expressão, recentemente tivemos 2 facadas na liberdade de expressão muito importantes, que podem colocar em xeque o ano que vem a direita.
Por exemplo, a aprovação do PL da Globo, que tira dinheiro das plataformas, das redes sociais e direciona para a Ancine, para projetos culturais brasileiros. E o outro que foi a publicação do acórdão sobre da derrubada de parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet pelo STF. Ali, nessa decisão, ele deixou em aberto que quem poderia fazer algo seria justamente o Congresso. E eu te pergunto, o que a oposição está fazendo para reverter esse quadro? Olha, nós já fizemos a votação e fomos derrotados. É que a máquina do governo é muito forte, inclusive com emendas. É descarado. Chegam no plenário e oferecem, toma tantos milhões aqui e ali. Ofereceram até para mim. Eu recebi essa oferta. Eu digo, vem cá, tá brincando, não me conhece? Ah, não, eu sou obrigado a oferecer para todos, mas comigo não. Me respeita. Não, eu não. E muitos outros aqui também não aceitam esse tipo de coisa. Porque é impressionante esses parlamentares que aceitam mudar. Olha só, sabe qual é a proposta que fizeram para mim? Já estava decidido, o governo iria vencer. Mas queriam que eu votasse com o governo, ganhando 10 milhões em emendas, para dar a ideia de que o governo estava com a maioria absoluta, inclusive Bibo Nunes votando junto. Eu, por 1 bilhão, 1 trilhão, não tenho que me comprar, porque eu estou pela causa. O Bibo é doido, sou. Eu quero mostrar que compensa ser justo, honesto e amar o seu país. Vamos embora. Julie? Deputado, o senhor acredita que o Brasil perdeu prestígio internacional com o alinhamento desse desgoverno a regimes autoritários? Olha, não perdeu porque não tinha. Não perdeu porque não tinha. Não dá para tirar o que a pessoa não tem. Não dá para tirar o que o governo não tem. É cada vez mais desmoralizado. O mundo vê o que é Lula, por exemplo, persona não grata em Israel, onde o chanceler de Israel diz o seguinte, que o Lula é um anão diplomático. Olha a imagem que ele passa ao mundo quando ele vai na Amazônia, podendo parar num navio da Marinha, onde os almirantes param, ele e sua amada dona Esbanjanja, não. Ele vai para um iate de bilionário, levando, junto com ele, mais 62 seres angelicais. Para que levar 62 anjos? Para aumentar a despesa. É uma despesa aí que se calcula em torno de meio milhão de 500 mil reais, é isso, né? Só de diárias. E aí, bebidas. Para 62, mais o Lula. Lembrando que o Lula, há um tempo atrás, ele bebia o vinho Romané Conti, que eu vi o preço hoje, está custando a garrafa 116 mil reais. Com cartão corporativo pagando, não se sabe qual é o estrago que vai acontecer. Então, desmoralização é o que mais tem esse governo, aonde está instalado ali numa Torre de Babel chamada Palácio do Planalto. Pois é. Bom, são diversos temas que estão sempre aqui em pauta no nosso programa. Obrigada, deputado federal Bibo Nunes. Muitas mensagens positivas para o senhor aqui no chat. Ótimo dia, seguiremos acompanhando os trabalhos. E microfone aberto para uma nova conversa, hein? Muito obrigado, uma imensa honra. Parabéns pelo trabalho de vocês. A maioria mulheres aí, porque as mulheres comandam, mandam, e no dia que as mulheres forem maioria na política, nós teremos uma política séria, correta, honesta e com muito trabalho e esforço, porque as mulheres devem, de fato, ter um espaço bem maior. De minha parte, as mulheres mandam e comandam. Muito obrigado. Obrigada, senhor, viu? Um grande abraço, até uma próxima, espero que em breve. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.